Eu trabalho na Covela desde 91, eu digo sempre na brincadeira, eu tenho 2 filhos legítimos e a Covela. Como o Diego falou, no fundo, só para falar uma breve história, temos a Lima Smith, 2 sócios, Marcelo Lima e Anthony Smith, que em 2012 adquiriram a Covela. Aliás, foi em 2011, o primeiro safra sai em 2012, a Covela passou por 2 anos de abandono. Em 2013 adquiriram a marca de cedeiras, dos quais os tintos do Douro vamos provar hoje. E, uns anos mais tarde, apareceu a marca Tornos, que é da Fundação Essa de Queiroz, que para vocês do Brasil, no fundo, sabem muito mais dessa que nós portugueses. Para mim é uma vergonha quando eu tenho de falar da Fundação, quando me fazem perguntas e olha, eu só sei falar do Tornos, que é o vinho. Sobre o Essa, sei muito pouco. Mas é a Fundação dessa de Queiroz, que uma boa fundação, ela gera o património, o espólio do Essa, tem vinhas, tem uma marca de vinhos de Tornos, que foi assim que, no fundo, na cidade e as serras, o Essa rebatizou a propriedade que lhe coube, digamos, em herança por parte da mulher, e que aí fazemos o nosso vinho, que é aquele vinho, um vinho da região dos vinhos verdes, mais tradicional, portanto tem um ligeiro frisante e um ligeiro açúcar residual, um vinho mais descomprometido para nós bebermos a qualquer altura. Depois, na Covela já é um projeto muito mais sério, mais dedicado a um vinho de um perfil clássico. Temos vinhos verdes clássicos, portanto sem adição de gás, sem açúcar residual. Temos aqui hoje um avesso reserva, temos um avesso sem ser reserva, temos o nosso Covela Rosé Touriga Nacional, vamos lançar também em breve um Rosé reserva. Temos como primeiro vinho do dia o nosso Covela Branco, que foi o vinho, o rótulo que pôs a Covela no mapa. Imaginem, na década de 90, um proprietário foi um visionário de plantar na grande região dos vinhos verdes, não só avesso, não só arinto, são as 2 castas locais, mas fizemos um campo de ensaios com Chardonnay, Viognier, que são conhecidas, são Chenin. Na altura ninguém sabia o que era Chenin na região dos vinhos verdes. Fizemos Gewürz, que até hoje experimentamos um Riesling, experimentamos um Sauvignon Blanc, do Douro trouxemos a Malvasia, do norte da região dos vinhos verdes trouxemos a uva Alvarinho e fizemos o nosso campo de ensaios e de algumas dessas uvas temos o nosso corte clássico do Covela Branco, que é sempre avesso arinto, Chardonnay, Viognier e um bocadinho de Gewürztraminer. Tudo isto fermenta e estagia em inox. Mais recentemente, e com a compra da propriedade em 11, eu desafiei o pai do Camilo a fazermos varietais, que eu acredito muito no uva avesso, e temos, digamos, o nosso Covela avesso, e depois mais recentemente, que é o segundo vinho que tem na taça do meio, o nosso avesso 10. Quando trabalhamos exclusivamente com uvas da Quinta de Covela, que é uma vinícola boutique, temos apenas 14 hectares, todo o vinho sai certificado biológico, verdadeiro, com o selo verdinho. Estou a dizer verdadeiro porque estamos aqui num debate intenso e interessante sobre certificações, não é dito, não certificações. Certamente. Portanto, este Covela avesso reserva. Para ser reserva, o vinho não é como em Espanha, não é que é o tempo de estágio que o vinho fica em garrafa ou em pipa para ser reserva, na reserva de criança. No Val do Douro, na região dos vinhos verdes, quer em Trás-os-Montes, são as regiões onde eu trabalho atualmente, os vinhos são pontuados e se atingirem uma determinada pontuação, o produtor pode escolher colocar no rótulo a palavra reserva. Se atingir uma pontuação superior, o produtor pode escolher colocar no rótulo grande reserva. No fundo, depende da qualidade final do vinho e não do processo mais ou menos burocrático como é em Espanha. Digamos, são as grandes diferenças. Ou seja, vocês podem encontrar vinhos reservas no norte de Portugal sem qualquer estágio ou fermentação em barrica. O último vinho da taça da direita é uma novidade
da Covela, como eu expliquei, a uva Chardonnay foi das primeiras a ser selecionadas e entra em corte no Covela Branco. Temos também um Covela Reserva Branco, que é um vinho que tem de ser um estilo mais burgonhês, portanto, mais gordo, mais untuoso, complexo, rico com várias camadas aromáticas, que assim também tem Chardonnay no seu lote. É todo um corte que fermenta e estagia cerca de 18 meses em barrica, e por termos essa experiência com uva Chardonnay, na safra 21 lançamos pela primeira vez um Covela 100% Chardonnay reserva, e lá está, como o uva vem exclusivamente da propriedade da Covela, também um certificado biológico. Nós falamos de granito, falamos de xisto, portanto eu sempre que posso e que a companhia aérea não abra mala, de trago sempre umas penas, porque é diferente ver, tocar, do que imaginar e falar. Portanto, saímos de um Douro do granito, passamos para um Douro para o xisto. Não nos podemos esquecer que a região do Douro, assim como a região dos vinhos verdes, ela foi delimitada em 1756 como a primeira região delimitada e demarcada do mundo com o nome Vinho do Porto. Portanto, foi toda uma região criada, legislada para a produção do vinho do Porto. No Vale do Douro, obviamente, não se chama vinho do Porto, mas se chama vinho fino. Ainda hoje há uma inveja enorme, porque é que no grande vinho da nossa região vai para um Porto para ser expedido e não se chama vinho do Douro. Apenas em 1980 ou 81 é que foi criada a denominação de origem Douro, para o vinho fino, branco e tinto. Eu trocava aqui umas ideias antes do almoço com o Edu. Eu, a semana passada, graças ao Diego, assisti a uma apresentação espetacular da Vinícola Montes, que diz que nós temos 30 anos de experiência de fazer vinhos no Chile. Somos dos primeiros. Se pensarmos que a região demarcada do Douro começou em 80, mas apenas em 90 temos um sem número de produtores a engarrafar vinho de mesa, nós também não somos muito mais velhos do que um Chile. Portanto, quando dizem que o Chile é novo mundo, o DOC Douro, ou Douro Tinto Fino, também não é assim tão antigo quanto isso. Temos uma grande vantagem, é que conhecemos os solos e conhecemos as nossas castas. E não nos podemos esquecer que é a mesma uva que faz o vinho do Porto, branco ou tinto, e obviamente que é transformada em vinho de mesa, branco ou tinto. Tivemos é que foi aprender rapidamente como é que se faz vinhos elegantes, finos, complexos, que não sejam super extraídos, super alcoólicos, super pesados, como eram os primeiros da década de 90. Pegar uma uva de qualidade vintage, pô-la no lagar, pisar durante 8 ou 9 dias. O vinho do Porto são 2, 3, o vinho de mesa podemos pisar quase 3 vezes mais. E como é a primeira safra e as nossas melhores uvas, obviamente 100% barrica nova. Esses disparates já os fizemos, cruza em cima, portanto agora estamos a perceber muito mais que há vinhas que vão dar excelentes vinhos do Porto e nunca darão excelentes vinhos finos ou vinhos de mesa, assim como há vinhas do inverso. Quando eu comecei a trabalhar na região nos inícios de 90, as cotas mais altas, estamos a falar de 500, 600, 700 metros, eram um luxo para o vinho do Porto que ninguém queria comprar, e era para aquele vinho do Porto de inferior qualidade, um Audi, um Ruby, enfim, alguém tinha que as comprar. Por isso é que as letras, e toda a região é classificada como letras, em França são os Grand Crus e por aí fora, A, B, C, D, as cotas mais elevadas tinham as letras mais altas, o F, o D e o E menos valorizadas. Hoje em dia, olhando para os vinhos de mesa, as cotas mais altas, nomeadamente na produção de brancos, rosés, e se eu quero um tinto de um perfil mais aberto, com um tanino muito fino, uma acidez pronunciada, vamos dizer um tinto do Douro estilo Borgonha, para todos perceberem aquilo que eu estou a falar, não é um pinot, mas esse estilo de vinho. O que é que eu faço? Eu vou para as cotas mais altas. Portanto, em 30 anos, a procura de uvas de cotas mais altas, disposições viradas a norte para um vinho do Porto estilo LBV Vintage é impensável, passou a ser, digamos, a corrida ao ouro. Todos nós estamos a voltar a dizer não, isto é para o vinho de mesa, isto é para o vinho do Porto. Nas tecedeiras estamos centrados no Simacor,
No fundo, o Cima Corpo, para quem não sabe, tem a sua capital, um vilarejo, uma vilazinha muito pequenina, que é o Pinhão. O Baixo Corpo é a região mais próxima da cidade do Porto. A sua capital será o Peso da Régua, e o Grande Douro Superior, que a seguir entramos em Espanha, tem a sua capital Foscoa. E depois o Rio Douro continua para a Espanha, ou seja, devia ser ao contrário, ele nasce em Espanha e desagua no Porto. Nas tecedeiras temos vinhas em ambos os lados do rio, margem esquerda e margem direita. Estamos muito focados em tentar recuperar e fazer contratos com viticultores que ainda têm vinhas velhas. Vinhas velhas no Douro, finalmente foi definido que é uma vinha velha. Portanto, eu não posso simplesmente pôr no meu rótulo vinha velha, obriga a critérios de qualidade. Bem ou mal, em termos grosseiros, foi definido que uma vinha velha no Douro teria no mínimo 40 anos. Em qualquer outra região portuguesa ainda não é definido que é uma vinha velha. Portanto, eu posso, com a minha primeira safra, pôr no rótulo vinha velha. Pronto, e a diversidade de castas? A diversidade, se a memória não me falha, são 4 ou 5. Eu não concordo com a definição, mas foi definido. Para bem ou para mal, há uma definição. Muito bem. Portanto, nas tecedeiras, focamos muito no trabalho das vinhas velhas. Nas verdadeiras, que nós são aquelas que têm atualmente mais de 60 anos e que foram plantadas com multicastas. É imaginarmos um pomar em que eu tenho uma fruta, um ananás, depois tenho 2 plantas de banana, uma maçã, volto a uma pera, enfim, tudo muito bagunçado, em que eu no momento da vindima vou vindimar tudo em conjunto, tenho uma salada de fruta espetacular. Dá um vinho, obviamente, com estrutura, densidade, complexidade, mas que às vezes precisa de ali ter um retoque de elegância. E aí nas tecedeiras temos parcelas monocastas, Quintocão, Touriga Nacional, a famosa Touriga Francesa, Tinta Roriz, Tinta Barroca, que depois nos ajuda a compor os diferentes lotes consoante os vinhos das tecedeiras. Nós temos a linha Lilás, Branco, Tinto e Rosé, que é uma linha, vamos chamar, do dia-a-dia descomprometida. Depois temos o Flor, Branco e Tinto. Tecedeiras Reserva, aí já começamos a brincar com vinhas velhas e estágio em barrica. A seguir temos um Grande Reserva, e em anos excepcionais temos um rótulo que é o de Cedeiras único.